começar fazendo propaganda da minha empresa aqui. Nós somos uma empresa de treinamento e consultoria, especializados em atender grandes empresas. Nós temos como cliente Algar, AWS, Cisco, Dell, Equinix, Google, IBM, Microsoft, SAP, Salesforce. E o tipo de trabalho que a gente faz é ajudar estas empresas e o canal dessas empresas a se estruturarem do ponto de vista de estratégia, marketing e vendas. Eu costumo dizer que as empresas têm um único objetivo na vida, que é vender. Então, tem que vender bem, e é isso que a gente ajuda as empresas de tecnologia. Adicionalmente, a gente tem dentro da nossa empresa um centro de pesquisa, onde trimestralmente a gente entrevista de 4.000 a 4.500 empresas de tecnologia para saber o quanto elas estão crescendo, qual a estratégia que elas estão adotando, que tipo de investimentos elas estão fazendo em quadro de colaboradores, marketing e vendas. Então, eu vou trazer alguns desses dados da pesquisa aqui para balizar o que a gente está falando a respeito do mercado de tecnologia. Tudo bem? Maravilha. Vou falar a respeito do Dagoberto. Eu comecei a trabalhar com tecnologia muito tempo atrás. Tive primeiro contato com tecnologia em 1980. Eu trabalhei no Citibank durante 10 anos, saí de lá responsável por toda a área de tecnologia do banco. Fui para o banco ABN, cuidar das áreas de tecnologia e operações do banco, preparando o banco para um período de fusão. Depois eu fui para a Microsoft, eu trabalhei 10 anos na Microsoft, a Microsoft no Brasil era muito pequena, eu fui um dos primeiros funcionários, o que é muito legal, porque não tem muita gente para te entrevistar, então você faz poucas entrevistas e entra, né? Então é rapidinho. Eu saí da Microsoft depois de 10 anos, fiquei 6 anos como diretor de marketing e vendas, 2 anos como diretor de estratégia, e aí saí para fundar a Advance. Enquanto lá na Microsoft, eu tive a oportunidade, eu ganhei 3 prêmios muito grandes da empresa, e por conta disso, tive a oportunidade de jantar eu e o Bill Gates em 3 ocasiões. Vou falar para vocês que não é uma tarefa fácil, tá? O primeiro jantar eu suava, que não doido assim, perdi litros de suor, fiz uma lista enorme de coisas inteligentes para falar para o chefe, né? E aí, a hora que a gente sentou e começou a conversar, tudo, ele fez a primeira pergunta, que era uma pergunta que eu tinha estudado, né? E aí, como é que está o Brasil e tudo? Putz, falei assim, o que eu achava que eu tinha falado 30 minutos, a hora que eu olhei no relógio, eu tinha falado 3 minutos, né? Aí eu falei, cara, esse jantar vai ser interminável, puta vida. Aí ele vira com a segunda pergunta, ele fala assim, o que você acha que a gente podia vender, além do que a gente já está vendendo lá no Brasil? Eu falei, caramba, era para ser um jantar de comemoração, eu já vou sair daqui com uma meta de vendas adicional, né? Caramba. Aí conversamos tudo, e aí foi interessante porque eu acabei indicando para ele trazer um produto para o Brasil que virou um best-seller, chamado Microsoft Money. A gente teve uma história grande de sucesso aqui no Brasil. O produto vendeu no Brasil, em números absolutos, mais do que nos Estados Unidos. A gente vendeu 500 mil unidades aqui, enquanto os Estados Unidos venderam 300 mil unidades no mesmo ano, né? Então, foi uma surpresa, porque nunca nenhuma filial ou subsidiária tinha vendido mais do que Estados Unidos. Mas é isso a história, e aí montei a Advance, estamos no mercado desde 2002, atendendo um número muito grande de clientes de tecnologia, fazendo a parte de treinamento e de consultoria. Só para brincar, eu botei aqui uma foto minha com o Bill Gates, o primeiro prêmio que eu recebi com ele. Eu fechei o contrato, que foi o maior contrato da história da Microsoft até o ano passado. A gente fechou o contrato com o Banco Bradesco, né? Foi uma enormidade de software que o banco comprou. Então, estou ali, eu, Bill Gates. Eu tinha muito mais cabelo, menos barriga, era mais novinho, etc., né? Bons tempos aquele. Legal. Eu vou começar falando a respeito de 2020, né, do ponto de vista de tecnologia. Então, as pessoas me perguntam muito como é que vai ser o ano, e foi até interessante, porque no dia 10 de março, eu estava participando de um grande evento aqui em São Paulo, cerca de 5 mil pessoas, e eu estava no palco dando uma palestra a respeito do mercado de tecnologia, e eu falei, olha, com tudo que a gente tem estudado no mercado nos últimos anos, criando curva de tendência, modelo matemático, etc., eu tenho certeza que a gente vai fechar o ano
com 20% de crescimento. Então, a gente até brincou, falou, ano 2020, 20% de crescimento. Isso para o mercado de tecnologia era fantástico. A gente veio crescendo nos últimos 2 anos, cerca de 10% ao ano, né? E aí, no dia 14 de março, 4 dias depois do evento, já estava todo mundo começando a se trancar em casa, com a história da pandemia, o pessoal desesperado, sem saber o que ia vender, como ia vender, o que ia acontecer. E a gente começou a monitorar esse mercado para saber o impacto que a pandemia teria no mercado de tecnologia, né? E foi interessante que, durante os primeiros 2 meses, os empresários não tinham a menor ideia do que ia acontecer, a gente não conseguia ter dados que fossem consistentes para poder gerar algum modelo matemático e fazer alguma previsão, né? Até que a gente fez uma pesquisa agora em julho, onde a gente conseguiu cerca de 4.300 empresas respondendo, e os dados estavam bastante consistentes. Então, a gente sempre começa perguntando o que o empresário acha que vai ter de crescimento na economia, no PIB, e o motivo da nossa pergunta é para balizar o quanto ele está sendo conservador ou o quanto ele está sendo otimista com relação aos números que ele vai passar para a gente, né? Então, na visão dos empresários, em julho, a expectativa deles era de menos 3,9% para o PIB, obviamente conservador, né? A gente vai chegar esse ano talvez a 7,5% negativo, né? E aí depois eu perguntei, bom, antes da crise, qual seria o crescimento da tua empresa? E aí balizou exatamente com aqueles 20% que a gente tinha de expectativa, um pouquinho menos, né? Então, 19,5%. E aí vem a pergunta-chave, que é, quanto é que você acha que vai crescer agora que estamos no meio da pandemia, né? E você tem visibilidade. E, para nossa surpresa, a resposta veio de um crescimento de 12%, 11,8%. E aí, novamente, se você comparar com o que está acontecendo na economia, cara, nós estamos indo maravilhosamente bem. É um ano exuberante para a área de tecnologia. E olhando os números que aconteceram, o crescimento no primeiro trimestre desse ano foi fantástico, obviamente no impacto da pandemia, teve um crescimento de 7,5%, e o segundo trimestre, que pega exatamente o momento crítico, né, o momento da crise do coronavírus, nós tivemos um crescimento de 5,1%, 5%, né? O que é interessante é, se a gente olha o mercado de tecnologia como um todo, o segundo trimestre, historicamente, sempre é o trimestre mais fraco. Então, a pandemia bateu no mercado de tecnologia exatamente no trimestre que é menos significativo no total, né? Se tivesse batido no quarto trimestre, a gente estava lascado, porque é um trimestre muito forte para a área de tecnologia. Então, se é que eu posso falar que a gente teve sorte, né? Então, a área de tecnologia teve sorte, porque a pandemia aconteceu em abril, começou em abril, e o impacto vai ser relativamente pequeno, então a gente deve fechar o ano com aproximadamente 10% de crescimento, né? Nem todas as empresas vão ter esse crescimento, obviamente, né? Mas é um número fantástico se a gente pensa. Aqui nós estamos considerando toda a parte de hardware, software, serviço, desde fabricante, fornecedor, distribuidor, revendas integradores e empresas de desenvolvimento de software. Então, é todo o ecossistema de tecnologia nesse crescente. Obviamente, tem 2 fatores que eu acho que impactam positivamente essa parte de crescimento. Um, eu já falei, é que a crise bateu no trimestre que para a gente era menos significativo. E o segundo é de que o Brasil está com um grande déficit de tecnologia, né? O que a gente chama de déficit de tecnologia? Nos últimos 15 anos, o Brasil investiu, em média, 2,1% do PIB em tecnologia. No mesmo período de 15 anos, os Estados Unidos investiram 3,9%, então basicamente o dobro da gente, e se a gente pegar os países desenvolvidos, a média de 15 anos de investimento foi de 3,4%, né? Eu estou chamando muito a atenção dessa história de 15 anos, porque é esse déficit todo, né, ou esse investimento, a falta de investimento ao longo desses 15 anos, fez com que a gente ficasse sucateado perante Estados Unidos, Europa, países desenvolvidos, né? E as
4 áreas que foram mais impactadas é a parte de infraestrutura de telecomunicações, né? Não é surpresa para ninguém. Eu faço, antes da pandemia, eu fazia muita palestra presencial, ia pelo Brasil todo, né? O Sandro me conhece de bater perna por aí. E tem muita cidade do interior que você chega lá, está acessando a internet, aí começa a chover, para a internet. Para a internet da cidade, né? Você fala, caramba, é coisa de índio. Sim, o Brasil é assim, então ainda muitas localidades, a parte de telecomunicações está sofrendo, em especial até nas grandes cidades agora, por conta da pandemia, as pessoas deixaram os seus escritórios e começaram a ir para casa, então o fluxo de acesso de telecomunicações mudou e as redes não estavam preparadas para isso. Então, relativamente frequente você está fazendo uma videoconferência e ter problema de qualidade, cair, etc. Então, telecomunicações é crítico, e principalmente porque telecomunicações está norteando toda a parte de nuvem, software as a service, e tudo que vem correlato a isso. Então, para a gente é uma grande preocupação. Os outros segmentos que foram altamente impactados ao longo desses 15 anos foi educação, varejo e saúde. E aí, olha só que interessante, porque a crise, ou a pandemia, bateu e exigiu exatamente a aceleração de transformação digital nessas 3 áreas. Então, a educação, se quiser sobreviver, vai ter que se modernizar rapidamente. Não é só botar o professor fazendo videoconferência, que é uma solução mambembe, mas vai ter que fazer, de fato, soluções de educação à distância. A parte de varejo, a parte de saúde, por conta da pandemia, o pessoal fez uma série de band-aids de investimento lá para poder atender rápido o pessoal que estava com o problema de coronavírus, mas agora, a partir do ano que vem, tem que ter investimentos consistentes para ter a renovação da área. Varejo é uma das áreas que eu digo que está mais crítica, se a gente olhar desde a parte do hardware, altamente defasado, então vai ter que ter toda uma troca de hardware, tanto na parte de frente de loja, quanto depois na parte de retaguarda, e vai ter que adotar toda a parte de inteligência e análise de dados, clientes e marketing para fazer evoluir essa área. Então, tem muito que acontecer ainda de investimentos nas áreas de educação, saúde e varejo. Tá? Como eu falei, quando bate uma crise, e a gente já passou por várias crises aqui no Brasil, né? Cada vez que bate uma crise, existe o que a gente chama de polarização. Né? O que é a polarização? Esse ano, em específico, a gente vai ter um crescimento de 10%. Né? Então, 10% eu brinco e falo assim, a pizza não vai crescer. Tá? Só que nós temos 1/3 das empresas que vão crescer muito, vão crescer a taxas bem acima de 30%, e do outro lado do espectro, a gente vai ter 1/3 das empresas tendo forte retração, reduzindo a sua empresa em mais de 15% agora nesse ano. Então, a brincadeira que eu sempre faço é o seguinte, a pizza não vai crescer, mas a gente tem empresas e empresários comendo 2 pedaços de pizza e empresas e empresários ficando sem pizza alguma. Então, está na mão de vocês, empresários, saber que lado do espectro você vai querer estar e se você vai querer roubar a pizza do teu concorrente. Né? Exemplo disso, na pesquisa a gente vê, se eu pegar a parte de investimento que as empresas de tecnologia fizeram no primeiro semestre, nós tivemos 22% das empresas que reduziram o quadro de colaboradores, demitiram pessoas por conta da pandemia, se assustaram e falaram, nossa, aí vai ser problemático, vou demitir gente. Erro gravíssimo, tá certo? Mas do outro lado do espectro, a gente tem 23% das empresas que entenderam a crise como oportunidade e saíram contratando gente, né? Todo mundo sabe, a área de tecnologia tem uma carência de mão de obra fenomenal, então esses caras que demitiram vão ter um problema gigantesco para recontratar quando o mercado começar a ficar bom para eles, né? E aquele que contratou vai ter uma vantagem competitiva fenomenal. E a gente tem também 34% das empresas reduzindo os investimentos em marketing, 21% reduzindo os investimentos em vendas, e lá do outro lado, cerca de 25%, entendendo que a crise é oportunidade, vamos tocar para frente,
e vamos investir em marketing e vendas e comer o pedaço de pizza do pessoal lá do lado vermelho, né? Olhando o que os empresários têm de expectativa para o segundo semestre, aí você vê que a expectativa já é muito boa, então muito poucas empresas vão reduzir a parte de investimentos, em detrimento a quase 40% das empresas que estão achando que, putz, vai ser um ano fantástico, 2020 vai ser bom, e aí, como disse o Sato aqui, 2021 vai ser melhor ainda. Então, tem que estar preparado para isso, tem que estar com marketing para poder gerar demanda, gerar oportunidade, e tem que estar com uma equipe de vendas para poder tirar proveito disso. Para finalizar essa parte da parte de mercado, eu quero falar, a gente está vivendo, ao longo desses últimos anos, uma série de crises aqui no Brasil, né? E acho que o Brasil sempre teve isso. Então, eu estou listando só algumas das últimas crises, né? Começando em 2008 e 2009, nós tivemos a crise do subprime. Para quem lembra, o presidente era o Lula, ele falou assim, gente, isso é uma marolinha, não vai acontecer nada, né? Para quem trabalha na área de tecnologia, ele estava certo, porque no ano 2008 o crescimento na área de tecnologia foi 0. Quer dizer, não aconteceu nada. Ele estava corretíssimo. Tô brincando, tá bom? E então, assim, a gente passou a sofrer bastante em 2008 e 2009 e entendemos o seguinte, lá em 2008 e 2009, a polarização que teve entre empresa indo muito bem e empresa indo muito mal, o que diferenciou uma da outra eram as empresas com alta taxa de crescimento, tinham um bom planejamento e excelente execução. E aí passamos para a crise da Dilma, 2015-2016, o mercado de tecnologia sofreu arduamente. Pela primeira vez na história, o setor de tecnologia teve retração, foram 2 anos de retração pesada, -3, -2. E aí a gente percebeu o seguinte, a polarização aqui, as empresas com alta taxa de crescimento eram aquelas que tinham um bom planejamento, excelente execução e inovação. Inovação significava criar novos produtos, novos serviços, novas modalidades comerciais, novas formas de atendimento, mudar alguma coisa, se diferenciar e, com base nisso, comer 2 pedaços de pizza, né? E aí vem agora a última crise, né, a mais recente, 2020, a crise de coronavírus, e a gente olha, as empresas de tecnologia com alta taxa de crescimento são aquelas que, além de fazer o que faziam antes, bom planejamento, excelente execução e inovação, passaram a ter velocidade. Então, velocidade virou palavra-chave agora, e norteando todo mundo que está tendo alta taxa de crescimento, fazendo aprendizados rápidos, modificações rápidas e crescendo de maneira pequena, incremental e rápida. E aí nós vamos passar para a parte de vendas, né? O que está acontecendo com vendas? O que muda na parte de vendas por conta das crises que a gente tem enfrentado, em especial essa crise da pandemia e do coronavírus, né? Então, eu digo o seguinte, do ponto de vista de planejamento, tem algumas poucas modificações que são fundamentais. Então, lá no mundo velho, a gente trabalhava muito a parte de plano de vendas, ou territory planning, onde você fazia análise do funil de vendas, vendo taxa de conversão, ciclo de vendas, ticket médio, tudo isso, estratégia para obter novos clientes, estratégia para venda na base, que é upsell, cross-sell, definição de territórios e carteiras, e estratégia de venda na base usando vetores de cliente e vetores de ofertas. Nada disso mudou, o que mudou é o seguinte, plano de vendas agora, lá no mundo velho a gente fazia uma vez por ano, agora tem que fazer uma vez a cada trimestre. A outra coisa que mudou, e vai mudar acho que para o resto da vida, é a gente tinha mania de criar territórios e carteiras geográficos. Então vou botar aqui o Leonardo para cuidar dos clientes do Sul, vou botar a Maiara para cuidar dos clientes do Nordeste. Bom, a hora que veio a pandemia, a gente começou a vender tudo de maneira remota, não faz o menor sentido ter carteiras ou territórios geográficos. Faz muito mais sentido eu ter áreas de especialização, então o Leonardo conhece ou determinados segmentos de mercado ou determinados produtos da minha empresa, se especializa nisso e a gente quebra a parte de territórios e carteiras agora
por especialização do vendedor e de mercado. Do outro lado, a gente tem a parte de plano de conta, o account plan, que é você olhar quais são as contas onde você tem interesse em entrar e montar toda a parte de estratégia baseado numa série de levantamentos que você vai fazer da empresa e montar o plano de ações, né? Também o que a gente aprendeu aqui, o plano de contas, lá no mundo velho, a gente fazia uma vez por ano, agora a gente tem que fazer todo mês, porque a realidade do cliente tem mudado muito. Então, você tem que estar atento ao que está acontecendo para puxar a parte de vendas. E vem um terceiro instrumento que a gente não tinha e que ele passa a ser fundamental, eu diria, não só na época da pandemia, acho que daqui para o resto da vida, que é o que a gente está chamando de plano de guerra. O plano de guerra é olhar para o mercado e saber o seguinte, onde é que está o dinheiro? Quem são as empresas que têm dinheiro que podem comprar de mim? Então, como é que eu faço para chegar nesses caras e estabelecer estratégias e ações de curto prazo? É executar rápido, analisar rápido, ajustar o que tiver que fazer e toca. Tá? Para quem trabalha a parte de desenvolvimento, é que nem fazer o desenvolvimento agile ou ágil, né? Tem que ter muita velocidade. Então, esse é o grande diferencial das empresas com alta taxa de crescimento agora, que elas estão analisando muito o mercado delas e estão se ajustando toda semana, né? Então, tem que montar estratégia de guerra, que a gente chama defender o território. Como é que eu faço para não perder dinheiro? Como é que eu faço para não perder meu pedaço de pizza? E como é que eu faço para expandir o território? Como é que eu trago dinheiro rápido para dentro de casa? O que eu tenho para vender e vender rápido, né? É interessante que aí você olha e fala, pô, parece até óbvio, né? Tem que ter foco em vender. E o pior é que não é óbvio. As empresas de tecnologia são apaixonadas pela tecnologia. O cara adora fazer um produto maravilhoso. O cara pega, vê que o mercado não está bom, ele fala, cara, eu odio a vida azar, vou aproveitar essa uma semana que a gente não está vendendo e vou melhorar o produto, vou arrumar a casa, esse tipo de coisa. Cara, exatamente o contrário. Na crise, você não inventa porra nenhuma. Ops, desculpa. Você pega, olha para dentro de casa e vê o que dá para vender e o que dá para vender rápido, tá? O que dá para dar um tapa, mudar e vamos embora. E a velocidade e o foco em vendas, ele é eu diria, ele é essencial na sobrevivência em épocas de crise ou alta mudança. Se a gente pegar, isso aqui é um slide louco, tá? Mas eu recebo isso toda semana do BB Investimentos. Eles monitoram todos os segmentos de mercado e a variação que está tendo no segmento com base a um baseline que eles estabeleceram que foi o começo da pandemia. Então, se a gente pegar ali a parte de drogarias e farmácias, no começo explodiu. Logo que teve a pandemia, todo mundo saiu correndo para as farmácias comprar remédio para doença que o cara nem tinha, entendeu? Estocar no remédios. E aí depois você vê o crescimento caiu, né? E agora está começando a retomar. Aí você pega a parte de móveis eletrônicos. A hora que começou a pandemia, putz, os caras caiu a venda drasticamente. E aí você começa a olhar aqui na semana 16, 17, começa a ter um boom de vendas. E a explicação dos analistas para isso é o seguinte, chegou um ponto que o cara fala, essa crise é uma crise de longa duração, não estou gastando dinheiro em viagem, não estou gastando dinheiro em restaurante, deixa pelo menos eu trocar TV, tá? E aí tem uma série de coisas que estão mudando semana a semana. Então, por isso que eu falei da importância da gente ter um plano de guerra, que é você monitorar o teu mercado e saber quem são os caras que estão com dinheiro e como é que eu faço para chegar nesses caras. E acredite, vai mudar semana a semana. Então, se você não olhar isso, você vai ficando dando murro em ponta de faca e vai perder o seu pedaço de pizza. Como é que a gente faz para melhorar as vendas? Eu volto a chamar a atenção, as empresas têm um único objetivo na vida, que é vender. Então, você tem que vender muito bem, tem que vender com eficiência, tem que vender com qualidade, né? E como é que a gente sabe se você está tendo qualidade em vendas? Eu vou colocar aqui, primeiro jantar aqui com o Bill Gates, depois da segunda garrafa de vinho, ele pegou um guardanapo, e vou pegar aqui o guardanapo.
guardanapo, assim. Ele falou, pô, vou te ensinar a coisa que é mais importante para o vendedor. Falei, pô, legal, né? Ele falou, bota aí no guardanapo a tua meta de vendas por ano. Aí eu botei lá, eu aqui nesse exercício, estou colocando a meta de 2 milhões. 2 milhões é a meta média de um vendedor de tecnologia no Brasil, tá? Então, assim, eu sei que vocês são startups, empresas menores, com alta taxa de crescimento, talvez não tenham ainda os 2 milhões, mas a hora que tiver já no ramp-up, vai ter que ter 2 milhões para justificar o cara de vendas. Então, botamos lá 2 milhões, aí o Bill Gates falou para mim, agora divide isso aí por 169, que é o número de dias úteis para vender, divide por 8, que é o número de horas que tem no dia. Então, deu R$ 1.500, arredondando, né? Ele falou para mim, ele falou, ó, significa o seguinte, cara, a cada 1 hora, você tem que passar na sala do teu chefe e deixar lá R$ 1.500, entendeu? Se você resolveu que, puta, 1 hora não vendeu, não tem problema nenhum. Na segunda hora você vai lá e deixa 3 mil. É assim, entendeu? Então, de repente, você, um dia eu não vou trabalhar hoje. Não tem problema nenhum. No dia seguinte você começa o dia já devendo 12 mil reais. Tá? Então, é essa conta que o vendedor tem que fazer. E, principalmente, o chefe do vendedor olhar e saber o seguinte, será que o vendedor está usando a hora dele para algo diretamente relacionado a vender? Se eu pegar um vendedor como esse aqui e deixar ele gastar 4 horas embelezando um PowerPoint, o embelezamento custou 6 mil reais. Você contrata a melhor empresa de embelezamento do Brasil para fazer isso. Tá? Se eu deixar um vendedor gastar 8 horas para fazer uma proposta, a proposta custou 12 mil reais. Aí você fala, 12 mil reais, eu contrato um proposteiro para ficar sentado do lado dele, só para fazer proposta, cara. E ao invés de ele gastar 8 horas, ele vai gastar 1, e a gente vai ganhar um dinheirão fenomenal. Então, a brincadeira aqui é como é que a gente faz para olhar as horas do vendedor e tirar tudo que é cacareco para deixar ele focado única e exclusivamente em trazer R$ 1.500 por hora. E aí vem o uso de metodologia, né? Se a gente pegar hoje, toda a parte da venda, ela virou quase que uma ciência, uma coisa matemática. Então, tem desde a parte de processo de vendas, eu coloquei aqui, a primeira metodologia que veio ao mercado, chamada de Sandler Selling, ela veio ao mercado em 1967. Cara, porra, tem 53 anos. Se o vendedor que está aí não conhece isso, o mundo quer ir embora, porque ele teve 53 anos para aprender, não aprendeu? Não é possível, né? O Sandler Selling foi a metodologia que inspirou a parte do Solution Selling. Solution Selling hoje é a metodologia mais utilizada pelas empresas de tecnologia e ela está aí há 45 anos, cara. O primeiro livro veio ao mercado em 75. A outra metodologia, Spin Selling, que muita gente usa aqui no Brasil, tem 32 anos de mercado. É impossível um vendedor não conhecer isso. Se você está entrevistando o cara e ele não sabe, não contrata ele. Tá? E aí vem um segundo nível de camadas de metodologia. Quando teve a crise do subprime, o pessoal olhou e falou, opa, peraí, cada vez que tem uma grande crise, muda a forma de comprar. O comprador estabelece novos critérios e novas formas. Então, você tem que fazer ajustes na metodologia de vendas. Se você hoje estiver usando a metodologia de vendas lá do Solution Selling, Spin Selling, do jeito que está errado, porque já passou crise, já mudou a forma de comprar. Então, veio em 2011 a metodologia do Challenger Selling, que está aí há 9 anos. Os caras que desenvolveram o Challenger Selling fizeram uma grande pesquisa no mercado, entrevistaram 6 mil vendedores, fizeram essa pesquisa de 2008 a 2011 para poder gerar essa metodologia, tá? E ela trata de toda a parte de postura e argumentação, depois eu vou falar quais são os 3 pilares dela. Então, hoje o vendedor tem que conhecer isso se ele quiser ter sucesso no mercado. E agora, por conta dessa última pandemia que a gente teve, a crise, em 2020, a gente teve que criar ainda mais uma camada
de metodologia, porque não tem mais visita presencial. Porque agora comprador e vendedor estão em videoconferência. Então, se eu estou negociando com o Sandro aqui, e ele está com a câmera ligada, eu consigo olhar para a cara dele e ler expressão facial, linguagem corporal, e saber se ele está entendendo e gostando do que eu estou falando. Agora, se eu pegar o Jorge, que está ali, que desligou a câmera, pô, não sei se o cara está entendendo, se está gostando do que eu estou falando. E aí, cara? Como é que você negocia com um comprador desse jeito? Então, veio a metodologia do Drip Selling, Drip Management, para que você possa fazer venda e gestão de equipe de vendas, entendendo que as partes estão trabalhando de maneira remota, videoconferência, ou meios digitais, e que aí você talvez não tenha um apoio visual, e você vai ter que fazer uma série de perguntas para poder entender o que está acontecendo lá do outro lado. Né? Rapidamente passando por essas 3 grandes metodologias, o Solution Selling fez uma coisa que a gente usa pra caramba, que é o funil de vendas. Então, ele que criou o conceito lá do funil de vendas, com cada uma das etapas. Então, desde a parte do que é prospectar, o que é qualificar, como é que você apresenta uma solução, como é que você apresenta a proposta, como é que fecha ali com o cliente. E estabeleceu checkpoints, o ponto de checagem, em cada uma dessas etapas, para saber se o vendedor fez tudo o que era devido e se ele pode passar com segurança para a próxima etapa. Né? Estou enfatizando isso porque hoje, quando a gente chega nas empresas, você percebe que o grande erro que os vendedores fazem é na etapa de qualificação. Eles têm vergonha de fazer as perguntas que deveriam fazer para o cliente, né? E aí depois, na hora de fazer a proposta, não sabem algumas coisas e chutam outras. Né? E aí 75% hoje das transações que não fecham ou que são perdidas é porque houve erro na fase de qualificação. Então, é importantíssimo entender a metodologia, entender que tipo de pergunta fazer, entender como tem que fazer esse tipo de pergunta, para você poder maximizar o tempo do teu vendedor e as vendas da tua empresa. Segunda metodologia que a gente falou aqui, que é o Challenger Selling. O Challenger Selling mudou muito a parte de postura e argumentação. Lá no Solution Selling, lá atrás, Solution Selling falava assim, a gente tem que partir de uma folha de papel em branco. Eu chego aqui para o Sandro e falo, Sandro, me conta aí, quais são suas dores? E a gente ficou durante anos batendo nisso, quais suas dores, quais suas dores? Aí o Challenger Selling falou assim, cara, você chega num cara que está numa puta crise, que não está vendendo porra nenhuma, e você vai perguntar quais as dores dele, ele vai ficar chorando durante 3 anos, você não vai fazer nada. Então, não é a forma mais de vender. A forma de vender é você articular o valor, é você trazer para o Sandro casos de sucesso ou casos de referência, para que ele possa falar, opa, isso me interessa, me fale mais a respeito. Na hora que ele fala isso, ele mordeu a isca e a gente evolui o processo de vendas. Então, mudou a forma de fazer abordagem no cliente. O segundo ponto que o Challenger que mudou é que, antigamente, o decisor tomava monocraticamente a decisão de compra, e hoje não. Hoje, a maior parte das decisões é feita em colegiado ou o decisor se apoiando na equipe dele. Ele dificilmente irá contra a equipe dele em alguma decisão. Então, sabendo disso, o vendedor tem que criar uma rede de interessados, influenciadores e decisores e dar o discurso de venda dele para cada uma das pessoas dessa rede, sabendo que tipo de função ele tem lá dentro, que tipo de coisa é importante para ele e como a minha solução vai ajudar esse indivíduo, ou cada um desses indivíduos. Então, o processo de vender ficou mais complexo, mais demorado, mas se você não fizer isso, a chance de insucesso ela é muito grande. E o terceiro pilar é como você faz para encurtar o ciclo de vendas. Que tipo de pressão você pode colocar, pressão de maneira elegante, que você pode colocar no teu cliente, para que ele possa tomar a decisão mais rápido, né? E é interessante porque, exatamente em período de crise, o cliente adora usar a desculpa da crise para não decidir nada. E falar,
Não, Sandro, faz o seguinte, vamos falar o mês que vem, porque aí o mês que vem a crise está melhor, aí eu decido, até lá não, né? E é exatamente o contrário. Aqui a gente ensina uma série de táticas para você mostrar para o cliente o custo de não ter, né? Qual é o custo da não tomada de decisão? E que forma você faz isso? Várias maneiras. Uma delas é, por exemplo, digamos que você tem um determinado caso de sucesso, onde o cliente que implementou a tua solução tem 10% de aumento de vendas, tá certo? Então você chega para o Sandro e fala, Sandro, eu entendo que você quer tomar a decisão só daqui a 3 meses, mas baseado nos ganhos que os meus clientes tiveram, isso significa que você vai perder 30% do teu faturamento. É isso mesmo? E aí o cara se mexe na cadeira, opa, como? Não, vamos pensar diferente. Então tem uma série de incômodos que a gente consegue colocar no cliente e fazê-lo decidir de maneira mais rápida. A última metodologia, que agora veio, são as táticas para vender através da parte de videoconferência em época de crise. Isso mudou drasticamente as coisas, né? Então, eu já falei de algumas delas aqui, a gente tem que fazer planos muito mais rápidos, tudo curto prazo, executa, analisa, ajusta, executa, analisa, ajusta e vai, né? Não é mais aquele, faz o plano um ano e vai ver o que aconteceu depois. Não, o plano é vivo, e aí toda semana você tem que estar revisitando e olhando estratégias e ações. Também a parte de venda através da videoconferência mudou muito. Lá no mundo velho, quando a gente marcava a reunião com o cliente, era sempre reunião de 1 hora. Puta, não tinha jeito. Aí você gastava 15 minutos falando amenidades, que a gente chamava de aquecimento, cafezinho, bababá. Cara, hoje não tem isso. Hoje você liga a conferência, não tem mais aquecimento nenhum, é pá, direto. O cara já sabe qual é a agenda, ele já sabe o que você quer, né? Então, a negociação toda, ou a comunicação, ela é muito direta. E tem 2 aspectos que são importantíssimos, que é o que a gente chama de checagem do entendimento e checagem emocional, né? Checagem do entendimento, eu não fiz aqui porque a gente está com 40 pessoas, 47 não daria para fazer, mas numa reunião de 4, 5 pessoas, você para de tempos em tempos e fala assim, Sandro, nós estamos aqui falando 15 minutos, desses 15 minutos, o que foi que mais chamou a atenção? E aí o Sandro é obrigado a parar, pensar, fazer um rewind, e a hora que ele faz isso, acontece psicologicamente 2 coisas. Aumenta a taxa de absorção dele, e aquele ponto que ele explicitou, ele dá quase que um aval, uma concordância para que você siga aquilo como verdade, tá? Então é importante essa coisa de explicitar e de fazer essa checagem. A outra checagem que a gente faz é a checagem emocional. Como eu falei, por exemplo, aqui o Jorge, eu não estou vendo a cara dele, mas eu poderia fazer perguntas do tipo assim, Jorge, de tudo que a gente está falando até agora, isso faz sentido para você? Né? Eu estou endereçando as coisas que eram importantes para vocês, eu estou no caminho certo? E aí pegar o feedback dele, emocional, se ele está gostando ou não, para que eu tenha tempo de fazer correção de rota. A gente tem que fazer isso várias vezes ao longo da videoconferência. Se eu fizesse só no final, e o cara falar, pô, cara, não sei, acho que foi bom, sim, já era, tá? Venda não vai acontecer. Bom, outras coisas que mudaram, a parte de prospecção, ela mudou drasticamente, porque agora você vai ter que prospectar usando meios digitais, LinkedIn Sales Navigator, todo esse monte de coisa. Então, você vai ter que aprender a escrever muito bem. Você vai escrever uma mensagem para alguém que não te conhece e o cara naquela mensagem vai falar se quer te conhecer ou não. Então, você tem que aprender a ter novas habilidades e competências. E aí é legal, a primeira metodologia de prospecção que veio ao mercado foi com Aaron Ross, do Receita Previsível. Acho que, Sandro, você estava aqui no evento no dia 10 de março? Não lembro. Mas no dia 10 de março, desse evento grande que eu estava, o Aaron Ross participou, e eu tive a oportunidade de jantar com ele naquela data toda, e contando a respeito de Brasil, tudo, e ele falando da mudança que ele já estava prevendo, em 10 de março,
de transformar toda essa parte de prospecção em digital, porque ganha muito mais eficiência e você tem apoios de ferramentas hoje sofisticadas para esse tipo de coisa. Então, tem metodologia e a gente tem que transformar o que ele chama de SDR, Sales Development Representative, para todos os vendedores, né? Hoje, todos os vendedores se transformaram no que em inglês a gente chama inside sales. O cara está dentro de casa, então ele tem que aprender novas táticas para chegar no cliente e vender. Então, são as táticas que estavam ali na parte da prospecção SDR. Mais uma modificação que aconteceu é a parte da qualificação. A qualificação é o processo mais crítico de toda a parte de vendas. Antigamente, lá no mundo velho, a gente fazia a qualificação BANT, B-A-N-T, que veio ao mercado pela IBM, lá para 1980. Então, a gente tinha que perguntar o orçamento, quem são os decisores aprovadores, dor, problema, necessidade do cliente e a urgência que ele queria dar no projeto. Tá? Agora, depois da pandemia, a gente viu só isso não é suficiente. Eu tenho que fazer outras perguntas. Então, foi expandido. A gente faz a primeira pergunta da situação. Qual é o ambiente que você tem na tua empresa, né? Número de filiais, número de pessoas, equipamento, infraestrutura, etc. O F, que eu acho fundamental hoje, que é a parte de filtragem imediata na qualificação. Que é o seguinte, Sandro, você está feliz com o teu RP aí? Se o cara falar que está feliz, tchau, um abraço. Não vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu quero descobrir quem são os clientes com maior potencial de compra para mim, tá certo? Se o cara está satisfeito, não é agora que eu vou falar com ele. Então, já a gente está fazendo essa filtragem de imediato. E lá, no final, coisa que a gente não perguntava, tem que perguntar agora, a respeito da concorrência, se ele está falando com alguém, o que os caras estão oferecendo, como estão oferecendo. E um ponto que eu também acho fundamental, que são quais são os critérios de seleção que o cliente vai adotar para escolher o que está sendo oferecido aqui. Isso é chave em todo o processo de vendas, porque a hora que eu perguntar para o Sandro aqui, ele vai me falar, o critério de seleção vai ser o tempo de implementação, a qualidade e a tecnologia utilizada. A hora que eu estiver lá na fase de negociação, eu vou usar exatamente isso que ele falou. Falou, Sandro, você me falou lá na frente que o teu critério de seleção é a parte de tempo de implementação, qualidade e tecnologia. Tá? Se eu deixar para fazer essa pergunta na fase de negociação, quais vão ser as respostas? Preço. Claro, o cara já está negociando, tá certo? Então, aí eu perdi um poder de barganha enorme por não ter feito a pergunta no momento adequado. Tá? Obviamente que também mudou toda a parte de fazer a apresentação da solução através de videoconferência, apresentação da proposta, etc. Mas eu diria esse ainda até o mais fácil, porque a maior parte das empresas de tecnologia já fazia a apresentação de maneira remota. E vem a parte que eu acho que é a mais complicada de todas, que é a parte da negociação. Né? Então, como é que você faz para tirar vantagem competitiva de negociação nessa etapa, usando a parte de videoconferência? Então, tem coisas que, por exemplo, lá no mundo velho, a gente não fazia e que tem que fazer agora. Uma delas é tentar descobrir, no começo da reunião, quais são as objeções que o cliente tem. Né? Então, eu chegar e falar assim, Sandro, tenho certeza que você já olhou a proposta, principalmente a última página dela, né? Mas eu queria saber o seguinte, sem olhar a última página, olhando toda a parte do conteúdo, do escopo, né? Está endereçando o que você tinha de expectativa? Tem alguma coisa na parte de escopo que te deixa desconfortável? Né? E aí o que a gente faz? Eu estou separando escopo e preço. A hora que ele fala, não, o escopo está legal, ótimo. Escopo está legal, ok? Então agora vamos tratar de preço. E aí você tem vantagem melhor na parte de negociação do preço. Então, essa parte de identificar as objeções e checagem de posições de interesse, que a gente não fazia lá, agora tem que fazer. Uma outra coisa que a gente está usando muito e tem que usar muito é o que a gente chama de checagem de legitimidade. Tipicamente, a gente usa isso para preço, né? Independente da proposta que eu entregar para o Sandro,
eu tenho certeza que ele vai pegar lá a última página e ele vai falar a frase típica de qualquer cliente. Tá caro. Tá certo? Parece que é assim, cultural isso. E aí a gente chega e fala assim, legal, Sandro, eu entendo a tua preocupação com relação a preço. Agora, para eu poder endereçar isso de maneira correta, quando você fala que está caro, você está comparando isso a quê? E aí você para. E aí o cliente começa a se mexer na cadeira, cara, e não tem resposta. Porque o tá caro dele era se colar, colou. E aí, se o vendedor menos experiente caiu nessa, desconto já, pum, tá? Aí, se o vendedor der uma risadinha, você fala, já sei, vamos tocar, né, parte do teatro. Tem vendedor que fala assim, não, isso aqui tá caro porque eu estou comparando com o teu concorrente. Legal, legal. Olha, eu tenho vários concorrentes, eles têm soluções diferentes, com maturidade diferente, com entrega diferente. Eu vou saber te mostrar na proposta o que difere a minha do concorrente se você me falar quem é o concorrente. Aí você para. Não tem concorrente, cara. De novo, se colar, colou. Tá? Então, isso a gente chama de critério ou checagem de legitimidade. E aí você ganha uma vantagem na hora de negociação muito grande. Tá? Eu queria terminar aqui, antes de abrir para perguntas e respostas, deixando claro uma única mensagem para vocês. A pizza não vai crescer, mas das 45 pessoas que estão aqui, 20 vão comer 2 pedaços de pizza e 20 vão ficar sem pizza alguma. A decisão é de vocês, de saber de que lado vai estar, se vai querer comer o pedaço de pizza do seu concorrente ou não. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado.